Vamos responder essa questão do Enem 2023 PPL, que eu diria que foi a mais difícil da prova de matemática. Então vamos com muita calma aqui, tá certo? Ela diz o seguinte: em uma sala escura há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede e um disco pendurado, paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1 em formato de círculo na parede. Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso em direção à sombra e sem encostar na parede, projetando outra sombra S2 também no formato de um círculo. Sejam A1 a área de S1 e A2 a área de S2. O valor de A1 sobre A2 é... Então vamos lá, porque essa questão aqui ela não tem nenhuma imagem, a gente vai ter que imaginar aí a situação da forma como ela está se desenhando, né? Então vamos tentar fazer aqui, tá certo? Meu desenho, claro, não vai ficar perfeito, mas eu espero que seja o suficiente para que você entenda a resolução. Então é o seguinte, aqui nós temos um ponto luminoso, certo? Que a qualquer momento eu posso acabar chamando ele de lanterna, porque eu fiquei imaginando dessa forma quando eu estava resolvendo, mas isso não vai atrapalhar a gente não. E aí aqui nós temos um disco, vou colocar próximo aqui para o desenho acabar não ficando tão feio. E aqui, claro, nós temos a parede, certo? Perceba que daqui nós podemos fazer um triângulo, né? Isso aqui se forma-se um triângulo. Agora, vamos às informações que nós temos a respeito desse triângulo. Primeira coisa, aqui nesse traço que a gente está vendo no meio é o disco, certo? Vamos considerar aqui o raio do disco, beleza? Vou representar por RD, ou melhor, vou representar só por R, para não ficar tanta informação. Então, acabei apagando até o disco aqui, mas enfim, vou representar só por R, tá? R é o raio do disco. E aí, há essa projeção na parede, né? Então, vou colocar aqui numa cor diferente. Vamos imaginar aqui essa projeção pega na parede por inteiro, certo? Inicialmente, vamos considerar a parede por inteiro. E aí, como essa projeção ela é no formato de um círculo, então essa projeção ela tem um raio, certo? Eu vou chamar aqui de raio 1. Ok? Para fazer essa diferenciação. É o raio da sombra 1, R1. Além disso, aqui tem dizendo que a distância do disco para o ponto luminoso é de 1 metro. E como a gente não conhece a distância do ponto luminoso até a parede, aqui diz que é só de mais de 3 metros de distância, né? Mas não diz exatamente qual. Então vamos chamar a distância da parede até o ponto luminoso de X, ok? Agora, o que é que aconteceu? Esse disco ele foi afastado mais 2 metros do ponto luminoso, ele não chegou nem a encostar na parede. Então vamos tentar replicar esse triângulo aqui, obviamente não vai ficar perfeito, mas como eu venho dizendo, isso aqui não vai ser um problema. Acredito que dá para entender o que está se passando. Bem, aqui nós temos o ponto luminoso, claro, ele não se moveu. E aí é o seguinte, tá? Se esse disco foi afastado, então ele veio para mais próximo da parede. Eu vou colocar ele aqui, tentar botar no mesmo tamanho, tá? Mais ou menos assim. Aqui a gente continua tendo o raio do disco, ele não se altera, tá certo? O raio do disco não se altera. Só que a projeção, o raio da projeção, ele se altera, porque imagine aí você tendo uma lanterna, por exemplo, que é um ponto luminoso. Quanto mais próximo a gente coloca o objeto dessa lanterna, maior é a projeção que ocorre na parede, né? Então, quanto mais a gente afasta, vai ficando menor. Então, faz todo sentido aí nesse nosso desenho essa sombra 2 ela ser menor do que a sombra 1, né? Vamos pegar esse pedacinho aqui para representar a sombra 2. E aí vamos às informações desse triângulo também. Vou colocar aqui fora que a distância agora do disco para o ponto luminoso, veja, ele afastou mais 2 metros. Ele não afastou para 2 metros. Então cuidado nesses detalhes aí que faz a diferença, tá? Então o que era 1 mais 2, então a distância agora é de 3 metros. Aqui nós vamos ter o raio da projeção que eu vou chamar de raio 2. O raio do disco ele se manteve, né? Então aqui é R. E outra coisa que se manteve também foi a distância da parede para o ponto luminoso, que continua, claro, sendo X. Ok, nós temos as informações, nós temos o desenho aí que representa a situação que está se passando. O que é que a gente vai precisar utilizar a partir de agora? Semelhança de triângulos, certo? Porque eu quero que você olhe aqui para essa figura 1. E nós temos dois triângulos. Nós temos esse pequenininho aqui, olha, que eu estou apontando com o laser, e nós temos o maior, certo? Então é o seguinte, os lados correspondentes aqui são R e R1 e 1 e X. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, R
sobre R1 é igual a 1 sobre x. A mesma coisa vai acontecer no outro triângulo, porque nós temos dois ali, né? Nós temos esse menorzinho aqui, ó, e nós temos o maiorzinho aqui, certo? Então vai ficar da seguinte forma: R sobre R2 é igual a 3 sobre x. Ok, o que é que a gente faz agora? Vamos resolver como se fosse uma proporção aí, né? Na verdade é uma proporção, como se fosse não é uma proporção. Então vamos resolver pela multiplicação cruzada. Olha, R1 vezes 1 é o próprio R1 e isso daqui vai ser igual a R vezes x. Vamos fazer a mesma coisa nessa outra. R2 vezes 3 é 3R2 e isso daqui é igual a R vezes x. O que eu quero que você perceba é o seguinte: ambos aqui são iguais a R vezes x. Ó. Tanto R1 quanto 3R2 é igual a R vezes x. Então, o que nós podemos afirmar é que R1 é igual a 3 vezes R2. Beleza? O que nós queremos encontrar aqui? Né? Nós já chegamos até aí, mas a gente ainda parece não estar nem perto de chegar onde a gente quer, que é a razão entre A1 e A2. Na verdade, nós estamos próximos sim, tá certo? É o seguinte, nós queremos encontrar A1 sobre A2. Como nós estamos falando de circunferência, para calcular a área de uma circunferência, a gente calcula da seguinte forma, né? Πr ao quadrado. Só que essa área de A1 é a área da sombra 1, como tem dizendo aqui, né? A1 é S1, e aí o raio da sombra 1 a gente representou por R1. Então, R1 ao quadrado. Sobre, mesma coisa aqui, ó, vai ficar πr2 ao quadrado. Se tem uma coisa que a gente pode fazer aqui já é cortar o valor de π, porque tem em cima, tem embaixo, corta. Ficamos com R1 ao quadrado sobre R2 ao quadrado. Mas quem é R1? R1, como a gente viu aqui, ó, R1 é igual a 3 vezes R2. Então vamos substituir isso aqui, ó, 3R2 ao quadrado sobre R2 ao quadrado. E aí 3R2 ao quadrado vai ficar o seguinte: 3 ao quadrado é 9, então 9, e esse R2 vai ficar ao quadrado, certo? R2 ao quadrado. E aí sobre o R2 ao quadrado. Igual a gente fez com o π, se tem em cima e se tem embaixo a gente corta, então R2 ao quadrado, R2 ao quadrado estão cortados, sobrou para a gente apenas o 9, e aí nós finalmente conseguimos chegar à resposta dessa questão, que é a alternativa E.